Josué. Quem escreveu? Qual é o conteúdo que esse livro carrega? E qual é o contexto, o período em que ele foi escrito? Fica comigo até o final desse vídeo, porque até lá eu vou contar tudo isso para você, porque afinal, hoje é dia de discipulado. Saudações de paz em Cristo Jesus a todos os meus irmãos e a todas as minhas irmãs. Eu me chamo Emerson Aragão e este é o canal do Discipulado. No vídeo de hoje falaremos sobre a introdução ao livro de Josué. Iniciaremos a introdução ao livro de Josué. Lembrando que o livro de Josué é o primeiro livro da seção histórica do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. E se você ainda não assistiu o vídeo de introdução aos livros históricos da Bíblia Sagrada no seu Antigo Testamento, eu deixei o link desse vídeo aqui na descrição. Você pode ir lá assistir esse vídeo de introdução aos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia, pelo qual Josué também faz parte. Ele abre essa seção de livros históricos, e aí você vai entender um pouco melhor o contexto de todo esse período histórico do Antigo Testamento. Hoje nós iremos falar sobre a introdução ao livro de Josué. Nós iremos falar sobre a autoria do livro, sobre a data em que ele foi escrito, o contexto histórico que tem no livro de Josué, e nós iremos falar um pouco sobre a vida desse homem que é o personagem principal do livro, que é Josué. Então, eu conto com a sua participação até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, aquela pessoa que gosta de um estudo bíblico, aquele irmão da igreja que gosta de um estudo bíblico, compartilhe com ele, compartilhe com seu pastor, com a sua pastora, com seus líderes espirituais, para que esse conhecimento alcance o maior número de pessoas e que elas também possam ser edificados e edificadas por meio deste conteúdo. Então, comenta também as suas dúvidas, comenta se você gostou, se você não gostou. É muito importante para nós o seu feedback relacionado aos nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá. Vamos para a autoria do livro de Josué. A tradição judaica atribui a Josué a autoria literária do livro. 2 vezes o livro menciona o ato de escrever em conexão com a pessoa de Josué. A primeira vez acontece no livro de Josué, capítulo 18, verso 9, quando Josué envia homens de 7 tribos para percorrer a região de Canaã, que ainda não havia sido conquistada por essas tribos, e esses homens deveriam mapear a terra, e durante esse processo de mapeamento da terra, eles deveriam escrever em um livro tudo aquilo que eles iriam encontrar, todo o relatório relacionado àquela terra. E a segunda vez que o livro faz conexão a Josué como escritor do livro, acontece no capítulo 24, verso 26. As evidências internas do livro indicam que Josué era o autor e escritor desse livro. É bom nós deixarmos claro aqui que Josué não escreveu, é muito provável que ele não escreveu todo o livro de Josué. Alguns escribas, ou talvez alguns anciões que viveram um pouco mais do que Josué, esses homens escreveram algumas partes do livro de Josué. Então, a autoria do livro de Josué é atribuída a Josué, porém, o livro tem algumas partes escritas por anciões ou escribas que viveram um pouco mais do que Josué.
Vamos lá. Em qual data o livro de Josué foi escrito? A data do livro de Josué cobre cerca de 20 anos da história de Israel sob a liderança de Josué. A morte de Josué teria acontecido por volta dos anos 1400 a 1375 antes de Cristo. E é provável e é aceita pelos historiadores que o livro tenha sido escrito pouco tempo depois. Josué viveu próximo ao fim da opressão no Egito e ele presenciou durante muitos anos a opressão que o povo de Israel passou lá na terra dos faraós. Lembrando que Josué é da tribo de Efraim, ele é um efraimita, ele é filho de Num, e ele presenciou todos esses períodos de sofrimento que Israel viveu lá no Egito. Ele também presenciou as 10 pragas do Egito, ele também participa da primeira Páscoa, que é celebrada ainda em território egípcio. Ele presencia a milagrosa abertura do Mar Vermelho, presenciou também os milagres e sinais, prodígios que o Senhor operou durante toda a peregrinação do povo no deserto, tanto no deserto do Sinai como no deserto de Cádiz Barneia. Ele também serviu a Moisés como general na batalha contra os amalequitas, naquela famosa batalha em que, quando Moisés levantava as mãos, isso está em Êxodo 17, quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia, quando Moisés abaixava as mãos, Israel acabava sendo derrotado, acabava perecendo diante dos inimigos, e aí Ur e Arão subiram ao monte e botaram Moisés sentado numa pedra e seguraram as mãos de Moisés. Então, quem liderou e comandou o exército de Israel nessa batalha foi Josué. Somente Josué acompanhou Moisés durante aquele período em que Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. E nesse período o Senhor entregou a Israel os seus mandamentos, as suas leis. E Moisés foi acompanhado por Josué. E há um relato também em Êxodo, capítulo 33, que fala que Josué permanecia na tenda do encontro, permanecia na presença de Deus, enquanto Moisés estava no monte. E isso faz menção a uma vida de santidade que ele levava, uma vida de compromisso com Deus, uma vida com Deus e de comunhão que ele vivia, antes de ele ser escolhido como o sucessor de Moisés, como o líder da conquista de Israel da terra de Canaã. Em Cádiz Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observaram a terra de Canaã, e ele, juntamente com Caleb, rejeitou o relatório da maioria das pessoas que estavam tentando desencorajar o povo a tomar posse da terra prometida. O livro começa às vésperas da entrada do povo na terra prometida, na terra de Canaã. Canaã era uma região que tinha várias cidades-estados. Ela era dividida em várias cidades-estado. E cada uma dessas cidades possuía o seu próprio governo autocrático ou a sua própria monarquia autocrática. Canaã não era uma região unificada que tinha apenas uma liderança. As cidades eram divididas pelos seus próprios governos, elas tinham seus próprios governos, e normalmente essas cidades eram hostis umas com as outras. Elas entravam em batalhas umas com as outras. Ali mesmo, na região de Canaã, elas costumavam cravar algumas batalhas entre elas. Normalmente, as pessoas que viviam naquela região eram pessoas, moralmente falando, depravadas. Eles adoravam a deusa Acera, ao deus Baal, e um dos principais ritos de adoração a esses deuses
era a fertilidade, o sexo, o sacrifício infantil, a adoração às serpentes. Tudo isso fazia com que aquela região de Canaã fosse uma região completamente idólatra, uma região completamente contrária ao Deus de Israel. E era essa terra que o Senhor estava prometendo ao povo de Israel. E agora eles estavam prestes a entrar nessa região tão idólatra, tão caótica moralmente falando, e era para lá que o Senhor estava enviando eles, e Deus havia dado uma ordem para eles no livro de Deuteronômio, que era fazer com que eles subissem em todas as cidades, todas as montanhas de Canaã, e derrubasse todos os altares que foram levantados para Acera, para Baal, fazer uma limpa em todo o território para que eles pudessem se estabelecer ali naquela região. O livro de Josué foi escrito como registro da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas pactuais a Israel concernentes à terra de Canaã. As vitórias da conquista aparecem como os atos libertadores da parte de Deus pró-Israel sobre uma decadente cultura cananeia, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 9, verso 4. A violência nesse livro deve ser enquadrada nesta perspectiva. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação e crueldade quando Israel ocupou a terra. Em contrapartida, o povo estava sem uma pátria havia mais de 400 anos. Eles tinham vivido em servidão ao Egito, depois ainda ficaram perambulando pelo deserto sem rumo por mais de 40 anos. Entretanto, mesmo de forma tão imperfeita, continuaram acreditando no único e verdadeiro Deus de Israel e acreditando nas suas promessas, nas promessas que o Senhor fez a Abraão séculos antes, quando Deus fez a ele uma promessa de transformá-lo em uma grande nação e dar a eles, seus descendentes, a terra de Canaã, sob a condição de que eles continuassem fiéis ao Senhor e acreditando em suas promessas. Essas promessas estão em Gênesis capítulo 17. Israel está prestes a viver o sonho de gerações. Muitos jovens que estavam ali servindo ao exército de Israel estão vivendo o sonho do seu pai, está vivendo o sonho dos seus avós, que talvez chegaram para eles e disseram que aquelas promessas que o Senhor havia feito para Abraão iriam se cumprir, que eles iriam viver o sonho que eles não poderiam viver, mas que eles, os filhos, iriam viver. Alguns pais que ensinaram seus filhos, conforme a lei de Deus, ensinaram seus filhos sobre os feitos que o Senhor fez lá no Egito, jovens que nasceram no deserto, agora estão prestes a viver a promessa que o Senhor fez a Abraão, lá em Gênesis 17, a promessa de que aquela terra seria deles, que aquela terra seria uma terra que seria dada à herança, à descendência de Abraão. E o mais lindo é que, mesmo sendo um povo imperfeito, o Senhor se manteve fiel à sua promessa. Mesmo sendo um povo inconstante, o Senhor se manteve fiel às suas promessas. E eu tenho certeza que o Senhor se mantém fiel a nós, mesmo quando nós somos falhos, quando nós erramos, quando nós desobedecemos a Ele. Ele mantém a sua palavra, ele cumpre a sua parte no acordo. E isso não nos isenta de sermos corrigidos, isso não nos isenta de ele nos corrigir, de nós sofrermos as consequências pelos nossos erros, mas o que a Bíblia nos ensina é que o Senhor permanece fiel. O que esse livro está nos ensinando é que o Senhor permanece leal ao seu povo, à sua aliança, mesmo o seu povo fazendo tudo errado, fazendo tudo ao contrário daquilo que ele
ordenou ao seu povo. A data bíblica para a invasão do povo de Israel na terra prometida, na terra de Canaã, é 1405 a.C. E o livro abrange cerca de 25 a 30 anos consecutivos da história de Israel. E o livro conta como Deus cumpriu e deu a Israel a terra que ele jurara dar aos seus antepassados. E o livro de Josué começa a partir de onde termina o livro de Deuteronômio, que é nas planícies de Moabe. O livro de Josué tem algumas divisões, algumas seções, e nós iremos ver qual é o conteúdo de cada uma dessas seções. Vamos lá, vamos para a divisão do livro de Josué. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o verso 15 do capítulo 5 e descreve a escolha de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar na terra de Canaã, sua travessia pelo Jordão e as suas primeiras atividades na terra de Canaã. A segunda seção do livro de Josué começa a partir do capítulo 6 e vai até o verso 7 do capítulo 13 do livro. E descreve como Israel avançou contra as cidades-estados, que eram muito bem armadas e tinham muros muito bem fortificados. Deus deu ao seu povo vitórias decisivas no centro de Canaã, que ficava na região sul, e na região norte. E assim Israel obteve o controle das terras montanhosas de norte a sul, além da região do Negueb. E a maneira altamente singular da conquista de Jericó demonstrou claramente a Israel quem era o príncipe da sua salvação. A terceira seção, a última seção do livro de Josué, começa a partir do verso 8 do capítulo 13 de Josué e vai até o capítulo 24 do livro. E descreve a repartição da terra por Josué entre as 12 tribos, a herança que Caleb recebe, as 6 cidades de refúgio e as 48 cidades levíticas entre as tribos. O livro termina com 2 mensagens de despedida por parte de Josué. A primeira mensagem está no capítulo 23, verso 1, e a segunda está no capítulo 24, verso 28. Esse livro carrega alguns exemplos de fidelidade e de infidelidade. E isso mostra um pouco do contraste desse livro. Um dos exemplos de fidelidade, algum dos exemplos de fidelidade que encontramos nesse livro, é o exemplo da prostituta Raabe, que se mostrou fiel aos espias de Israel durante a missão que eles foram realizar na cidade de Jericó. E lá eles foram protegidos por Raabe, que se demonstrou fiel a eles. E um outro exemplo de fidelidade é o exemplo de Caleb, que também se demonstrou muito fiel ao Senhor e acabou recebendo uma herança na região ali de Judá. Um exemplo de infidelidade, alguns exemplos de infidelidade também acontecem no livro de Josué, como, por exemplo, o famoso caso de Acã, que roubou a prata e o ouro de Jericó e enterrou dentro da sua tenda, e isso acabou causando a derrota de Israel em uma cidade aparentemente pequena, de 12 mil homens, que era a cidade de Ai. Então, enquanto Israel não havia aniquilado o pecado que havia no arraial, Israel não conseguiu vencer essa pequena cidade de Ai. E também houve outros relatos de infidelidade, inclusive o próprio Josué acabou fazendo aliança com os gibeonitas no capítulo 10, sem consultar ao Senhor. Então, isso também é um exemplo de infidelidade. E também algumas tribos de Israel não conseguiram eliminar completamente alguns povos dos seus territórios.
O livro de Josué é um livro que fala acerca do estabelecimento de Israel como nação ali na região da Palestina. Esse livro também fala de alguns feitos milagrosos que o Senhor operou na história de Israel, como a conquista, a batalha de Jericó, que os muros de Jericó ruíram ao chão, e também fala de um dos episódios mais marcantes, que talvez seja um dos episódios mais marcantes do livro, que acontece no capítulo 10, que é quando o sol parou na batalha em Gibeão. Então, esse livro traz esses destaques como a vitória e a conquista de Jericó, e esse episódio em que teve o prolongamento das horas da luz do dia em Gibeão, que foi o dia em que o sol parou. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha gostado desse estudo de hoje. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, para que você possa receber todas as notificações relacionadas ao nosso canal do Discipulado. Eu tenho certeza que esse canal vai edificar a sua vida, esse canal vai te ajudar a crescer em graça, a crescer em conhecimento do Senhor. Compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, nos grupos da igreja, compartilha com seus amigos, com seus pastores, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial a realizar em sua vida e através da sua vida por meio desse canal. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante sobre ti o seu rosto e que Ele te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.